o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vamos repetir a igreja todos juntos? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mais uma vez, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tome o seu assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Meus amados, é interessante quando nós falamos sobre livros históricos. Eu, particularmente, é algo que eu gosto muito, os livros históricos, porque fala de história e eu gosto muito de história. E interessante é que nós vamos olhar para Israel após o governo de Salomão. Salomão, ele vai ter o seu período com muita sabedoria de Deus, e depois tendo alguns tropeços, mostrando a falha que o homem tem, porque ninguém é perfeito. A Bíblia vai falar que quando Salomão ele vai morrer, o seu filho, chamado Roboão, ele vai assumir o trono. E quando ele se assenta no trono para assumir o posto, para tomar partido de um grande governo, não falei do Gilson, né, nem da irmã Ju, Deus abençoe esses crentes aí abençoados. Então, quando ele vai sentar no trono, para que assim pudesse dirigir uma grande nação, uma nação que foi edificada, claro que pelo Senhor, e fortalecida através da vida de Davi, avô de Roboão. Roboão, então, agora ele, no seu entendimento, na sua cabeça, porque a pior coisa que tem, irmãos, é quando muitas pessoas que começam o seu ministério ou a sua vida na igreja, ela não busca andar com as pessoas mais velhas para conhecer um pouco da história, para conhecer um pouco da vida, saber um pouco do passado deles, porque eles nos ensinam muitas coisas. Eu lembro que a minha vida no Evangelho, lá para o ano de 2002 para 2003, quando vinha o período de férias e carnaval, eu sempre me retirava para a casa de um senhor chamado pastor Paulo Silva. Até hoje ele está vivo, né? Graças a Deus, eu falo com ele frequentemente. Aquele homem, todas as vezes que eu ia na casa dele, eu passava vários dias aprendendo a palavra de Deus e ouvindo as suas experiências, e aquilo acrescentou muito ao meu coração. Então, é interessante que Roboão, ele vai começar o seu governo querendo impor algo que não era lícito colocar. E a Bíblia diz que ele vai buscar conselhos realmente com os anciãos, e os anciãos aconselham ele com muita sabedoria, porém ele vai ignorar os conselhos daqueles homens sábios, vai ignorar completamente, porém ele vai agora pedir conselhos para aquelas pessoas que eram praticamente da sua mesma idade. É interessante que pessoas da mesma idade, é natural, há um caso específico ou outro de algumas experiências, mas a maioria está vivendo a mesma história ali aparentemente, para cada um se compartilhar das suas próprias histórias futuramente. Porém, os amigos de Roboão não tinha nada que viesse acrescentar à vida dele, e deram conselho totalmente contrário daquilo que os anciãos tinham dado para ele.
Ou seja, mostra que você é forte, mostra que você manda. E não adianta, irmãos, porque mostrar que manda não está numa credencial de pastor, está na unção e na autoridade de Deus sobre a vida do servo dele. Então tem pessoas que oprimem o povo para mostrar a autoridade, mas a autoridade, ela, se não for reconhecida pela unção, as pessoas vão reconhecer apenas como um opressor. Quem está me ouvindo? Quem está entendendo? Então ele vai querer oprimir. Então você vê como é que são as coisas. Quando ele toma essa atitude, a Bíblia diz que vai rachar no meio Israel, porque muitos vão se revoltar nas condições da qual ele começa a governar. Um homem que tinha tudo na mão para que pudesse seguir uma vida próspera, abençoada, como foi o seu avô Davi. Mas agora o reino está rachado no meio. Israel agora está totalmente dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte foi estabelecido exatamente nesse período, e o interessante que a sua capital depois passou a ser Samaria. No reino do sul, que era Judá, a sua capital passou a ser Jerusalém. Então agora se tem dois reinos, se tem dois governos, um distinto do outro. E se você olhar a história de Israel, do reino do norte, todos os reis que passaram, praticamente quase todos ou todos, foram reis que realmente envergonharam, afrontaram o Deus vivo. Porém, no reino de Judá, teve algumas cascas de ferida, se pudermos falar assim, que eles envergonharam o nome do Senhor, porém alguns outros vinham e faziam algo que agradava ao Senhor. E é interessante, mas não é sobre o reino do sul que venho falar. Eu venho falar das condições do reino do norte. Tendo o reino do norte trazendo tantas e tantas e acontecendo tantas rebeliões dentro do reino do norte. Por quê? Porque nós vamos ver um reino consequente ao outro, e quando se percebe, um quer dar volta no outro, um quer dar rasteira no outro, e haja visto, irmãos, que esse tipo de espírito ainda permeia em muitos lugares. Que Deus guarde este lugar para que nenhum espírito de rebelião entre nessa terra. E que em nome de Jesus eu profetizo que todo aquele que passar por essas portas com coração enganoso, com a intenção diabólica, seja barrado pelo Espírito Santo, e que Deus possa soprar para bem longe. Para bem longe, porque o diabo tem, irmãos, pessoas que se vestem de crente. O diabo tem pessoas que se vestem de crente, que usa a Bíblia, que fala tanta coisa, para poder desvirtuar a mente das pessoas do foco, do qual o reino ele é estabelecido na terra. E essa igreja, Deus abriu ela com um propósito satisfatório da seguinte forma: Deus não abriu essa igreja, eu estava até lendo, pastor Paulo, o senhor está andando e está me ouvindo, que eu estava vendo lá um novo conceito de igreja. Aquilo me chamou muita atenção, e eu conversei até com o irmão Walter, porque na verdade o que Deus trouxe ao coração dos irmãos não foi um novo conceito, porque novo a gente vê por aí a dar de pau. O que nós estamos vendo é Deus estabelecendo no coração de alguém de realmente viver e trazer a essência verdadeira da igreja. Você não vê por aí igreja pagando o aluguel de ninguém, não. Você vê por aí homens pensando em si mesmo, querendo ser rico, e Deus não mandou abrir igreja para ficar rico. Deus mandou abrir igreja para atender o seu povo, para crescer com o seu povo. Eu vou falar, irmão, quem está aqui, quem não gostar, sinto muito, mas por mais que eu pertença a uma denominação, aleluia, eu não posso deixar de
falar, seja nela ou em qualquer lugar, porque tem gente que muda o sermão quando está em algum lugar. Aqui eu não mudo o sermão, aqui ou na minha igreja, em qualquer lugar. Se tiver que falar, eu falo. E Deus trouxe essa igreja neste lugar para fazer a diferença nesse bairro. É glória, ó glória, ó glória. Eu sei porque eu dirigi igreja na minha cidade, que eu ia abençoar a vida de pessoas que precisavam. Sabe o que falavam para mim a tesouraria? Pastor Marcos, o senhor está proibido de fazer isso porque é a ordem do presidente. Eu falei, tá bom. Outro culto, eu via um irmão que ia pregar e eu sei que ele vivia da obra. Eu pegava a igreja, irmão, a loucura que eu fazia, pastor Paulo. Vamos tirar uma oferta aqui para abençoar. Os irmãos tiravam a oferta na igreja. Eu falava assim, essa oferta vai ser para abençoar a vida do irmão fulano de tal. A tesouraria, quando ia contar lá, falava assim, pastor, tem certeza que é isso tudo? Eu falei, tenho. Pense, irmão, numa congregação de 40 pessoas, tinha quase 80, porque o povo ficava assim, e o que mais prosperava, a igreja crescia de tal maneira. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja não é para pensar em si mesma, é no próximo. Por isso que Deus estabelece no coração dos irmãos, não é um novo conceito, é o conceito da verdadeira igreja. Porque a igreja, no tempo da perseguição, ela crescia, mas um ajudava o outro. O que eu tenho não é meu, é nosso. Isso é conceito de igreja. Que o pastor tem um carro legal para ele andar, amém. Mas esses dias eu estava orando e falando assim, Deus, o meu sonho é ter uma BMW, mas eu não admito ter uma BMW e eu tendo uma igreja e ver irmãos passando necessidade. Não é justo. Se eu estiver bem, eu quero que estejam bem também. Não é demagogia não, irmão. Minha esposa não está aqui para falar do que a gente já fez pela igreja. E o interessante, voltando aqui, que o reino do norte vai passar por sucessivas rebeliões, traições, mas nós vamos ver um homem chamado Zinri, que ele vai fazer uma rebelião, vai tomar o governo, vai matar o rei, e ele assume o trono por 7 dias. O povo então, vendo que Onri era um camarada na frente do exército muito poderoso de Israel, vai apoiá-lo como rei e vai fortalecer ele como rei. Então Onri, quando vai cercar Israel em si, Zinri, ele vai se trancar na casa real, vai colocar fogo e vai se matar. E se não bastasse essa divisão, dentro do próprio Israel, no Reino do Norte, tinha uma divisão, porque tinha um povo que apoiava Tibni. E aí Tibni também não consegue ir para frente, porque viram que o exército que estava, quem estava com Onri era mais forte, então apoiaram e ele assume todo o controle do Reino do Norte. A Bíblia agora nos diz, e eu acho interessante, que Onri vai fazer um governo excelente na questão administrativa. Ele vai acabar com aquelas fagulhas de facções que existiam dentro de Israel. Que tinham as facções dentro de Israel. No Novo Testamento também vai falar que uns vai falar assim, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de não sei quem. Aí o apóstolo Paulo escreve dizendo assim, mas quem que morreu na cruz? Foi Paulo, foi Pedro, foi quem que morreu? Porque tem crente que ainda não entendeu o propósito do evangelho. Por isso que há essas divisões toscas, bobas. E quando ele consegue acabar com essas fagulhas,
Ele consegue também fazer alianças que proporcionava principalmente com os fenícios, porque os fenícios tinham uma força muito grande, assim como os assírios também tinham, mas os fenícios é interessante porque eles tinham uma rota comercial que atravessava e chegava até Damasco. Então Onri, olhando que poderia prejudicar o comércio de Israel, ele olha e faz o seguinte: vamos fazer uma aliança com os fenícios, para que nós não sejamos prejudicados. E aí ele consegue fazer essa aliança, porque ele fortalece uma aliança exatamente para que ele não ficasse no prejuízo, mas também tivesse a rota de comércio direcionada para si, e também a rota de comércio direcionada para a Fenícia. E a Bíblia diz que ele, ao fortalecer essa aliança, ele vai também fazer o seguinte, para ficar mais estreito ainda a aliança: ele vai aparentar o seu filho, Acabe, com Jezabel. Os historiadores dizem que Acabe já tinha a tomado, até mesmo a conhecido, antes de se casarem. Quem era Etibaal? Era um rei que era pai de Acabe e era sacerdote. Jezabel, a sua filha, era uma mulher que era sacerdotisa do templo de Baal e de Azerá. Então olha só, a aliança que Onri vai fazer para com os fenícios, e o que ele proporciona de uma porta se abrir para desagradar ainda mais a Deus. Olha só, irmãos, que problema. Você consegue olhar para esse irmão que está do seu lado e falar assim, ó, tome cuidado com as suas alianças. Fala assim, toma cuidado com quem quer se aliançar com você. Fala assim com ele, se não for de Deus, sai fora. Se aliance com quem é de Deus, com quem tem vida no altar, com quem é servo e obediente ao Senhor. E a Bíblia diz que Onri então faz essa aliança e logo depois de um tempo ele morre. Desce à sepultura. Ele já tinha feito muitas coisas que desagradavam o Senhor. E o texto vai dizer que agora Acabe assume o trono. Olha só, irmãos, o que eu acho interessante é que Acabe, quando ele vai tomar posse do trono, quem está me ouvindo aqui, diga amém. A Bíblia diz que quando ele toma posse de se assentar no trono, o texto é bem claro de falar assim, e Acabe, se não bastasse a idolatria ou as vaidades de Jeroboão, Acabe vai pelo mesmo caminho e consegue piorar aquilo que já era ruim. Ele consegue piorar o que já era ruim. Por quê? Porque ele cai também no pecado da idolatria, e se não bastasse o pecado da idolatria, ele vai se casar agora, consolidar esse casamento com Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal e Azerá. Olha só, irmãos, o problema. Por que problema? Porque ele, sendo quem ele era, conhecendo a história do Deus de Israel, era para ele ficar mais atento, sabendo que Deus é um Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. E a Bíblia vai dizer que ele se aparenta com ela, vira marido dela, e não fica só nisso, porque ela tem uma característica de uma mulher muito influenciadora para as coisas malignas, porque agora ela vai adaptar a região de Israel ao que ela fazia lá na Fenícia. Ou seja,
ela vai trazer os seus deuses, a sua cultura, para dentro de Israel, fazendo com que o Deus de Israel agora se sinta um estranho dentro da sua própria casa. Deu para entender? Imagine você entrar na sua casa e se sentir estranho. Parece que você não está na sua casa. É algo esquisito, né? Para quem já teve essa sensação. Então imagine agora, porque ela vai trazer um templo para Baal, ela vai fazer com que Acabe construa esse templo, e também os postes ídolos a Azerá, que era uma deusa, que os seus cultos eram cultos de orgias. Era um negócio terrível. Então ela vai se adequar à região onde ela está, exatamente para aquele Deus. Aí você imagina comigo agora Deus na eternidade, olhando pela janela da eternidade e contemplando tudo aquilo que estava sendo feito, que desagradava aos seus olhos. Imagine Deus olhando tudo aquilo que estava acontecendo e talvez meneando a cabeça, fazendo assim. Só que existe um porém, que tudo aquilo que as pessoas, que o rei vai fazer errado, Deus vai ter sempre uma carta na manga, como resposta. Porque era assim, se o rei, por exemplo, como Josias foi, no Reino do Sul, se não me falha a memória, que fez aquela reforma, houve um quebrantamento muito grande, e o povo se voltou para o Senhor. Se o rei fosse alguém de Deus, o povo se voltava para Deus. Mas se o rei se desviasse do propósito, o povo também se desviava do propósito. Se o rei, ele dava glória a Deus e aleluia, o povo também dava glória a Deus e aleluia, porque estava na mesma visão. Agora, se o rei fosse frio, gelado, o povo também seria gelado, porque estaria na mesma visão. Aí você escuta o pastor dessa igreja falando assim: vamos se alegrar, ou seja, o coração alegre, porque Deus está na casa, um coração alegre, porque quer exultar ao Senhor e glorificar, porque a promessa que antes era somente promessa, se ver agora palpável diante de nós e diante dos nossos olhos visíveis. Olha só. Então Deus, ele agora vai ter uma resposta. Aí vai aparecer um homem chamado Elias. Irmãos, se você ler o livro de Juízes, por exemplo, você vai ver que todas as vezes que o povo de Israel pecou, levantava-se um juiz depois do arrependimento que o povo tinha. Quando o povo resolvia sair dos caminhos do Senhor, Deus permitia que os inimigos o oprimissem. Aí a Bíblia vai dizer que Deus agora levanta Elias, e Elias vai chegar com tudo, porque Elias vai falar assim: olha, segundo a minha palavra, não foi nem Deus que falou, não foi nem Deus que falou, mas ele diz: segundo a minha palavra, não haverá chuva. Quando ele termina de profetizar, o céu carimba, chancela, cerra tudo, fecha tudo, porque nem orvalho é aquela garoinha da madrugada que cai e deixa o solo todo molhado, nem aquilo caía. Aí Deus vai falar diretamente com o profeta e vai falar assim: agora Elias, sai fora daí, vai para a beira do ribeiro, porque eu já ordenei
Deus não disse, eu vou ordenar. Deus falou, eu já ordenei. Ordenou o que, Senhor? Eu ordenei que os corvos levem pão e carne para você de manhã e de tarde. Vá para a beira do ribeiro, bebe água de lá, mas pão e carne vai chegar lá para você. E ele foi para a beira do ribeiro. A seca pegou a terra de Israel, até chegar ao ponto que os animais estavam morrendo, porque um corpo, um ser humano, ou qualquer tipo de animal, ele pode ficar sem comer diversos dias, ou até mês, mas sem água, no máximo, uns 3 dias ou 4. Passou disso, começa a dar umas dores, aí dá problema. O corpo humano ele é composto de 75% de água. O planeta Terra é composto de 70% a 75% de água. Para se ver o quanto é importante a água para a vida na Terra. Agora imagina, a seca pegou, animais talvez morrendo de fome, e o profeta na beira do ribeiro, e vinha o corvo, de manhã, pão e carne. Vinha à tarde, de tarde, pão e carne. Só que o ribeiro vai se secando. E Deus vai falar para ele novamente. Quando o ribeiro se seca, foi necessário, pastor Paulo, Deus secar o ribeiro para o senhor poder sair, tomar essa atitude. Porque se o ribeiro não secasse, o senhor estava em outra situação até hoje. E isso aqui não estaria nada acontecendo. E aí, quando o ribeiro seca, Deus vai falar diretamente com Elias. Deus não vai usar profeta, mais ninguém. Deus vai usar agora, vai falar direto com Elias. Vai falar, Elias, vá à casa de uma viúva em Sarepta, porque eu já ordenei. Irmão, estou sentindo a presença. Deus não está falando assim, quando você chegar lá eu vou falar. Não, Deus já está falando assim, quando você chegar lá eu já provi. Tem alguém aqui para dar glória a Deus? Deus está falando com alguém aqui? Descansa o teu coração e a tua alma, porque quando Deus falar vai, Deus está falando pode ir, porque eu já provi, eu já provi, eu já provi, eu já preparei, eu já mandei, já está tudo preparado, fique em paz, descansa o teu coração. Pastor Paulo, Deus já tinha preparado no coração do servo dele, onde já se viu um homem parar algo que dava lucro para ele, por causa da obra de Deus. Isso tem que ser muito Deus na causa e na vida dele. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, quando Deus está no negócio, não tem como não acontecer, porque Deus está envolvido no projeto. Balance esse crente e diga para ele, Deus está envolvido no projeto. Fala para ele, Deus está envolvido no projeto. E ai de quem atravessar na frente para tentar parar. Cheia da candaraia. Ai de quem entrar na frente para atravessar o propósito, porque Deus está dizendo, eu estou envolvido no projeto, eu estou envolvido no projeto, e se estou envolvido, vai chegar forro, vai chegar cerâmica, vai chegar a porta de vidro, vai chegar. Quem veio da glória aqui, irmão? Quem veio da glória? Quem veio da aleluia aqui, irmão? E ele vai para lá e mora com ela. Olha só que interessante.
Deus deu o endereço, a casa e a pessoa. Vou repetir. Deus deu o endereço, a casa e a pessoa. Deus não te errou quando te escolheu para abençoar essa obra. Deus não errou quando te escolheu para ser bênção para esta obra. Aí ele fica morando com ela. Mas é interessante o milagre que ele proporciona dela viver. E hoje eu estava lendo, estava pensando, meu Deus, essa mulher teve a oportunidade de viver 2 milagres. Porque ele vai pedir ela água, ela está catando graveto. E ele vai falar assim, não, mas antes de você me dar água, você me dá um bolo, um pão, alguma coisa para comer. E ela diz assim, estou catando graveto aqui para cozinhar a última coisinha que a gente tem, profeta. A gente não tem mais nada, senão um pouquinho só de farinha e um pouquinho de azeite. Aí ele disse, então faça primeiro para mim, depois você vai fazer para o seu filho. Se fosse no tempo de hoje, sabe como às vezes eu recebo oferta, pastor Paulo? Um irmão é tocado no meio da igreja, aí olha pela minha aparência, olha para mim, aí pergunta assim, o pastor trabalha de quê? Aí faz um questionamento, para depois abençoar. É interessante, porque quando Deus toca no coração de alguém, não importa. Eu vou repetir, quando Deus, Ele toca no coração de alguém, não importa a classe social ou quem seja. Porque quando Ele vai chegar lá, Ele vai falar primeiro para mim. E quando ela fala assim, tá bom, faz primeiro para ele. Talvez o filho olha para ela e fala assim, mãe, a única coisa que a gente tem, a senhora está dando para ele. Não, vamos fazer primeiro para o profeta, porque Deus é na boca dele. Faz, dá para ele, ele come, e ela vai na vasilha, olha, mais farinha. Realmente o profeta disse que não ia acabar. Deixa eu ver o azeite, mais azeite. O profeta disse que não ia acabar nem o azeite nem a farinha. Ela teve dentro da casa dela comida em abundância. Aí o texto diz que o filho dela adoece e depois morre, e ela vai chegar para questionar o profeta, e o profeta vai fazer assim, traz seu filho aqui, e vai levar o filho dela até o quarto onde ele estava morando, e lá ele ora a Deus, se coloca sobre a criança 3 vezes, e chama a Deus para que Deus pudesse honrar o nome dele, e fazer assim, Senhor, coloca de volta o espírito de vida nele, e a criança volta à vida, e ele diz assim, está aqui o seu filho. Você vê que eu estou pregando diferente hoje, né? Do que é de costume. E você vê que o povo está ligado que está dando glória a Deus? Não precisa, o fio da espada está afiado do mesmo jeito. Aí, escuta isso aqui, a Bíblia diz que aí Deus depois vai falar direto com ele, para que ele pudesse se apresentar diante de Acabe. E nessas horas Acabe está mandando Obadias, que era o seu mordomo, procurar um lugar que tinha água. E Obadias sai procurando, e Acabe de um lado, e Obadias do outro. Daqui a pouco Acabe dá de cara, Obadias dá de cara com o profeta. E o profeta diz assim, ó, vai falar para o teu senhor que hoje eu vou me encontrar com ele. Aí Obadias, mas Senhor, se eu chegar lá e falar para ele que o Senhor vai ter um encontro com ele, e ele vir aqui e não te achar, eu vou morrer. Aí Elias falou assim, vai, fala para ele que hoje eu vou me encontrar com ele. Aí ele vai se encontrar com Acabe. Quando ele encontra com Acabe, olha o que Acabe vai falar para ele. E aí, tu és o perturbador de Israel?
Ele, eu? É você e tua família, porque não quer andar nos caminhos do Senhor. Porque tem os crentes, irmão, que é curto e direto, não faz rodeio. Aí daqui a pouco, Elias, leva teus profetas lá para o Monte Carmelo. Lá a gente vai conversar mais de perto. Aí levou os profetas, e a Bíblia vai dizer que eles vão agora para o Monte Carmelo. De Samaria até o Monte Carmelo, que na verdade era diversas montanhas, era uma região extensa, porém diversas montanhas. Geograficamente falando, era 64 quilômetros aproximadamente para chegar lá. E aí foram os profetas de Baal, os profetas de Azerá, foram lá para o Monte Carmelo. E a tradição diz que o Monte Carmelo tinha vários altares a deuses estranhos. E quando eles vão chegar lá, que Elias chega lá, Elias vai fazer o seguinte, vai chamar o povo e vai falar assim: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve a ele. Mas se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. Esse negócio de estar na igreja, estar servindo a Deus, mas vai lá fazer a Mega Sena, apostar para ver se ganha 500 milhões. Onde já se viu crente, irmão? Hoje está esse negócio. Sabe por que está isso? Por causa do secularismo. O secularismo está fazendo com que os crentes não transformem mais a sua vida completamente para Cristo. O secularismo está fazendo assim: não, você pode ser crente, mas você pode fazer o que quiser lá fora. Eu vou falar. Porque está assim, a pessoa vive uma vida dúbia na igreja. Ela é crente quando ela vem para a igreja, fora da igreja ela não é crente. Porque ela quer viver uma vida dela como se fosse alguém mundano. Só que Deus não chamou ninguém para ser algo igual a alguém. Deus chamou para ser diferente, para ser a luz, para ser o sal, para fazer a diferença. O mundo não quer ver igual a ele, o mundo quer ver alguém diferente deles, onde tem uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra transformadora, uma palavra que mexe o coração do ser humano, uma palavra que vem deixar as pessoas com o coração saltitando e falando assim: meu Deus, mas eu falei com esse rapaz e com essa moça, mas o que eu senti dentro da minha alma foi algo diferente, mexeu comigo. Eu quero realmente saber que Deus é esse que ele serve, que Deus é esse que ela serve. Aí daqui a pouco está em nosso meio, sentindo a presença, tomando conhecimento de que só o Senhor é Deus. Aí ele vai falar: olha, profeta do Senhor só tem eu aqui. Os profetas de Baal e Azerá é tudo maioria. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato aqui. Vamos fazer um sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí a Bíblia diz que o povo achou uma boa palavra, e o povo viu que era bom o negócio. Talvez, irmão, parafraseando, parece que vejo Elias agora no Monte Carmelo falando assim: vocês podem começar aí, pode colocar um bezerro sobre o altar, fazer do jeito que vocês quiserem ao Deus de vocês, que eu vou esperar a minha vez. Aí os profetas de Baal começam a fazer o sacrifício de manhã, e pedindo: Baal responde, Baal, Baal responde, Baal, Baal responde, Baal, Baal responde. E Baal não responde. Da meio-dia, Baal responde, Baal. E se não bastasse, a história diz que eles pulavam o altar para chamar a atenção de Baal, e agora também lançavam lancetas sobre as costas, se cortavam, querendo chamar a atenção: olha, Baal, eu estou derramando o meu sangue também por ti, para que o Senhor responda. E Baal não fala nada, e Elias fala assim: olha, melhor gritar mais alto, porque de repente ele não está escutando, melhor chamar a atenção dele, falar com ele de alguma forma, que venha ele te atender, porque ele não está ouvindo. Talvez alguma secretária está anotando tudo para falar com ele, e nada. E deu 3 horas da tarde, ele nada.
Aí a Bíblia vai dizer que Elias vai chamar o povo, vai falar assim: agora é minha vez. Vocês já tiveram a chance de vocês de provar que Baal é Deus de vocês, agora é minha vez. Chamou o povo se achegou a ele. A primeira coisa que ele fez, quando ele chama o povo, e o povo chega até ele, o texto diz que ele foi reparar o altar do Senhor. A tradição diz que possivelmente esse altar tinha sido construído por Saul, no seu reinado. Só que, com o passar do tempo e os reinos, principalmente no tempo de Jezabel, esse altar já não estava se usando mais, porque agora estava se usando outros altares para invocar outros deuses. E o altar do Senhor, então, ele vai ficar em desuso. Olha só que interessante. Só que se você perceber, na Bíblia se vai falar de altar por diversas vezes. Em Gênesis vai falar, em Êxodo vai falar, no Novo Testamento se vai mencionar. Quando o povo sai do cativeiro e vai reconstruir o templo, a primeira coisa que eles vão construir é o altar, não vai ser as paredes. Porque eles entendiam que o elo de ligação entre Deus e o seu povo precisava ser reconstruído primeiro. E a Bíblia nos diz que existiam diversos tipos de altares. Tinha altar de terra, tinha altar de pedra, uma penha, uma rocha grande. Tinha altares de pedras que se juntavam para fazer um altar, e tinha o altar de metal, que era revestido de madeira, revestido de cobre ou de bronze. Só que quando a gente olha essa situação, essa importância, porque muitas das vezes nós mencionamos o lugar onde nós estamos como altar, e na verdade não é o altar, é uma plataforma. Quando o apóstolo Paulo fala do bema, se fala de um tribunal compensatório. Esse tribunal compensatório, quando formos arrebatados, nos apresentaremos diante de uma plataforma. Então, o lugar nós falamos por hábito, por costume de altar, porque na verdade o altar é o lugar onde era colocado o sacrifício. Então nós estamos numa tribuna, com o púlpito. A Bíblia diz, em Neemias capítulo 8, versículo 6, que Esdra, quando ele vai ler o livro, versículo 3 ao 6, ele vai ler o livro da lei pelo pedido do povo, e na descrição do texto, o que vai acontecer? Eles estavam numa plataforma com o púlpito e o ministério atrás dele. É o que acontece aqui. Púlpito não é invenção do homem. A plataforma não é invenção do homem, está na Bíblia. E o texto vai dizer, olha só que interessante, que no versículo 6, quando Esdra termina a leitura, ele vai louvar a Deus, o Senhor, o grande Deus, e todo o povo vai responder, amém, amém, levantando as suas mãos, inclinando as suas cabeças, adorando ao Senhor com os rostos em terra. Aí, quando nós fazemos menção da palavra do Senhor, tem gente que está no celular, tem gente que está conversando, tem gente que está fazendo um monte de coisa que é irreverente, tem gente que deixa para ler a Bíblia na hora que alguém está pregando, falta de reverência, porque Deus já está usando alguém para falar. Então, irmãos, o que acontece? Quando se ouve a palavra entra no coração do ser humano, busca nele lugar para que o quê? Para que ele tenha arrependimento e venha celebrar o Deus poderoso que escolheu no meio de tanta gente. O altar mencionado na Bíblia, ele significa algumas coisas, mas eu costumo sempre destacar 3 pilares.
a fé, a gratidão e a adoração. Quem está me ouvindo, diga amém. A Bíblia vai falar no capítulo 22 do livro de Gênesis, versículo 8, que Abraão vai construir um altar depois que ele ver o carneiro para sacrificar no lugar do teu filho. Ele teve fé e Deus proveu. A Bíblia vai falar em Gênesis capítulo 8, versículo 20 em diante, que quando Noé sai da arca, a primeira atitude que ele tem é de gratidão. E que atitude foi essa que ele teve? De construir um altar e sacrificar ao Senhor. E a Bíblia vai falar em Gênesis 4:4, um altar de adoração, foi o que Abel teve. Incluindo a fé, a gratidão e a adoração, quando eu incluo esses três elementos na minha vida cristã, eu consigo ver Deus em tudo. Pastor, é loucura isso que o senhor está falando. Eu sei que é, mas eu consigo ver, porque a fé me faz alcançar aquilo que eu não consigo chegar. A gratidão me faz fazer com que o céu possa entender que eu estou sendo grato pela provisão que Ele está derramando sobre nós. E a adoração me faz entender que existe alguém maior do que eu, mais poderoso do que eu, mais sublime do que eu. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6, que Isaías falou assim: e vi um homem assentado, o Senhor assentado no alto e sublime trono, e seres voavam sobre ele, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Quando eu estou adorando, o céu se abre. Quando eu estou adorando, os anjos se movem. Quando eu estou adorando, há uma palavra do céu determinada para a nossa vida. Quando eu estou adorando, seja em qualquer situação, adore a Deus, abre a boca para Deus, exalte a Deus, porque você transparece por fora aquilo que Deus mexeu em você por dentro. Oh glória! Fala para esse crente que está do seu lado, fala assim: seja mais grato a Deus, adore ao Senhor. Fala, mesmo que você não esteja vendo a tua vitória, mas já glorifique a Ele, porque Ele existe e é real. Talvez esses anos que passaram você não viu a porta se abrir, mas Deus está preparando um ano diferenciado para nós. No meio de tanta luta, de tanta prova, Deus está falando: use a fé, ela é a chave, ela é a chave, ela é a chave. Sabe o que eu acho interessante dentro disso? É que o altar da fé, o homem acendeu para oferecer a Deus. No altar da gratidão, o homem acendeu para oferecer a Deus. No altar da adoração, o homem acendeu para oferecer a Deus. Só que na Bíblia também vai dizer de alguns altares que foi Deus quem acendeu. Vou repetir. Existem alguns altares na Bíblia que foi Deus quem acendeu. Por que que Ele acendeu? Para consumir o que foi ofertado. O que você apresentou no altar do Senhor hoje? Porque, se você perceber bem, por exemplo, Juízes capítulo 6, o anjo vai aparecer para Gideão malhando trigo no lagar. E a Bíblia diz que ele vai conversar com o anjo do Senhor conversando com ele, e ele vai falar assim: deixa eu ir em casa rapidinho preparar uma oferta para o Senhor. Ele: tá bom, vai lá que eu espero.
Ele foi em casa, preparou o cabrito, preparou uma panelada, trouxe bastante pão, até mais do que o necessário, e chegou na presença, colocou no chão. O anjo do Senhor falou assim: pega daí e coloque sobre a penha. Sobre o chão não vai acontecer nada, tem que ser sobre o altar. Vou repetir: sobre o chão não acontece nada, é sobre o altar. Vamos ser sinceros e bem realistas. O texto vai falar que quando ele pegou, colocou sobre o altar, verteu o caldo sobre tudo aquilo que ele levou, ele saiu, se afastou. E a Bíblia diz que o anjo tocou com um cajado. Porque resposta de Deus é no altar, não é no chão. Agora, vamos ser sinceros, quanta gente dentro da igreja que não tem mais altar? Quanto crente na igreja que não ora mais, não tem prazer na palavra mais, não tem prazer mais de tirar um tempo com o Senhor, pelo menos 1 ou 2 horas ali, se desligando de tudo, não tem mais. Pessoas que não têm mais altar diante de Deus. Aí escuta alguém falar assim: olha pastor, mas fulano lá, estou vendo, Deus está trazendo tanta resposta para ele nesse último tempo. Vai ver o preço que paga sobre o altar do Senhor, gemendo, chorando, falando: Senhor, eu preciso, Senhor, abre a porta, Senhor, envia, Senhor, eu sou grato, Senhor, muito obrigado. Ao mesmo tempo que chora, está se alegrando, está sendo renovado. Por quê? Porque se preocupa em edificar altar na presença do Senhor. Estamos vivendo um tempo de uma igreja, de um povo que não quer mais orar, não quer mais buscar a Deus. Aí você vai ver quantos lugares por aí que se coloca preço de oração na igreja, ninguém vem. Preço para estudar a palavra, ninguém vem. Agora chama profeta de tal, para famosão, dentro da igreja para ficar meia hora. Aí vai um monte de gente para ouvir profecia. Mas em nome de Jesus, esse tempo está chegando no final, porque Deus levantou um povo da palavra, da oração. Quer vitória, mas não ora. Quer porta aberta, mas não ora. Eu vou falar, Jesus. Quer coisas do céu, mas não se quer. Nem sequer dobra o joelho quando chega na igreja. Nem sequer dobra o joelho em casa. Vive uma vida secular como se fosse um mundano qualquer. Deus está falando: põe o teu joelho no chão, porque vai ver que resposta do céu virá para o teu problema e a tua situação. Meu Jesus, deixa eu correr aqui para terminar. Quando Elias, ele vai reparar o altar, ele está no Monte Carmelo. Posso lhe falar algo? Talvez você já ouviu. Mas Elias vai confrontar o inimigo dentro da sua própria casa. Porque o Monte Carmelo havia diversos altares a deuses estranhos. Então ele vai dentro da casa do inimigo. Lembra daquela passagem bíblica que Jesus vai no tanque de Betesda? Quem aqui lembra? Misericórdia. Quando Jesus ele vai até o tanque de Betesda ficava do lado do templo de Jerusalém. Do lado. O que separava era uma porta que passava, que era a porta das ovelhas. Aí Jesus, ele vai no tanque de Betesda. Por que no tanque de Betesda? Porque no tanque de Betesda, embora tinha muita gente enferma, era o lugar onde a pessoa tomava banho e quando ela era curada, ela não saía e ia para o templo de Jerusalém. Ela ia para um templo que tinha em Jerusalém, que era o deus da medicina, chamada Esculápio. Então toda pessoa que era curada,
ele dedicava aquela cura a Esculápio, que tinha sua filha Ígia, por isso que se deriva a palavra higiene, porque Ígia se cuidava exatamente de higienizar os pacientes. Quando Jesus ele entra no tanque de Betesda, ele está entrando no campo e no território do inimigo. Eu vou rasgar aqui para ficar bem claro. Se preciso for, Jesus vai entrar no território do teu inimigo. Oh glória! Pouca gente levantou a mão para dar glória, mas eu vou repetir. Se for preciso, Jesus vai entrar no território do teu inimigo para liberar aquilo que é seu, aquilo que te pertence. Oh glória, tem gente aqui para tomar posse. Tem gente, lá vai. Nesse novo tempo, pastor Paulo, tudo que o inimigo prendeu, travou, não deixou, se prepara, porque Deus está entrando com um exército de anjos no território do inimigo para dizer: libera. É hoje. Oh glória! Vai pegando aí, irmão. Vai pegando aí, irmã. É hoje que Deus vai entrar naquele trabalho de feitiçaria e arrancar o nome do teu marido. É hoje que o Senhor vai entrar naquela cachoeira, vai arrancar o nome da tua família. É hoje que maldição será quebrada. Uramaya surabakala masu. Hel esterbi alabas. Nagando kebe forbi digianda rabashura bakalabaya. Ele maconedara si derras. Eu não sei se você consegue contemplar o que eu consigo ver. Não é dágio de pregador, irmão. Eu não estou aqui em cima deste púlpito para querer contar historinha para massagear o teu coração. Mas eu consigo ver o homem de branco descendo na terra. Oh glória! Eu consigo ver cadeado e corrente sendo esfarelado. Eu consigo ver Deus jogando por terra. Oh glória, oh glória, oh glória. Só quem pode, só quem pode, só quem pode, só quem pode, só quem pode. Só quem pode, só quem pode, só quem pode. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Visita aquele que crê, visita aquele que crê, visita aquele que crê. Testifica daquilo que é teu na presença dos teus servos. Estabeleça esse novo tempo para a vida dos teus filhos. Um tempo de poder e glória. Pastor Paulo, eu vejo um grande crescimento desta obra e provisões de todos os lados Deus enviando. Eu não sei se muita gente estará na mesma visão, mas guarda o teu coração, porque vai se levantar invejoso, vai se levantar perseguição, mas Deus está contigo, assim te diz o Senhor. Quando Elias vai reparar o altar, a palavra reparar o altar significa que o altar, espiritualmente dizendo, era saúde para o povo de Israel. Quando ele vai reparar o altar, reparar significa tornar saudável. A transliteração do hebraico para o português significa tornar saudável. Quando ele repara o altar, ele está querendo dizer assim: agora tem saúde novamente espiritual. Porque o altar tinha sido destruído, quebrado.
Ou seja, a expressão, eu acho interessante que quando a gente faz uma leitura do hebraico para o português, o hebraico nos revela muita coisa interessante acerca do texto que a gente está lendo. E a palavra que, quando está falando que está quebrado, o texto hebraico dá a ideia de que alguém chegou lá, ou algumas pessoas chegaram lá e desmontaram tudo. Desceu algo do céu agora. Irmão, o que tem de gente que tem prazer de destruir aquilo que foi construído, não está no gibi. Tem gente que tem o prazer de destruir aquilo que Deus falou você para construir. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque Deus vai mandar alguém com autoridade para reconstruir aquilo. Eita, pega. Deus, eita, pega. Deus está dizendo para alguém aqui: tudo aquilo que destruíram, tudo aquilo que forjaram, que separaram, pode ficar tranquilo, porque já tem o Elias chegando no Monte Carmelo para te dizer: vai voltar, receba! Pega. O diabo destruiu tua finança, se prepara. O diabo destruiu teu casamento, se prepara. O diabo destruiu tua família, se prepara. O diabo acabou com teus negócios, se prepara. Porque hoje está sendo estabelecido na inauguração desta igreja um novo tempo para o povo dele. Quem tem glória vem, quem tem aleluia vem também. Oh glória, é hoje, aleluia. Se prepara para esfregar na cara do diabo o teu altar de pé de novo, a tua vida de pé de novo, a tua família de pé de novo. Deixa eu caminhar para o final, irmão, pelo amor de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem quer ir embora, diga amém. Misericórdia, vigia, crente. Sangue, fogo e labareda. Escuta isso aqui. Eu sei que você está doidinho para comer a pizza, marcou alguma coisa. Fica tranquilo, irmão. Fica em paz. Hoje é sabadão, vai estar tudo na benção, tudo no azeite. Deus vai usar até o pizzaiolo lá para te abençoar com uma porção a mais de queijo. Fica tranquilo. Quando ele vai reparar o altar, a Bíblia diz que ele vai colocar a lenha. Depois ele vai colocar o bezerro cortado. Dentro do costume israelita, não podia colocar o animal em cima do altar sem antes haver o processo do caret, que no hebraico o caret significa degola. Ou seja, de tirar o sangue, porque o sangue não ia para o altar. O sangue era aspergido norte, sul, leste, oeste do altar. Era marcado. As pontas do altar eram marcadas com sangue. Então o sangue não poderia ir para o sacrifício. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai colocar o animal sobre o altar, cortado. Quando você pensa que agora ele vai clamar, não. Ele vai falar assim: pregue 4 cântaros, enche de água e molhe o sacrifício. Os homens tiveram que descer,
Porque a palavra cântaro no grego é keramion. Significa se aprofundar. Ele desce para encher os 4 cântaros, 4 homens. Cada cântaro tinha a capacidade de transportar 12,5 litros de água. E eles chegam lá. Elias fala, joga água. Derramaram os 4 cântaros. Quando pensa assim, agora vai. Elias, não, ponha mais água. Tiveram que descer de novo. Encheram os cântaros, subiram, jogaram água. E agora Elias, mais uma vez, desce. Desceram, encheram mais 4 cântaros, levaram, molharam o sacrifício. Ao total, eles derramaram 150 litros d'água. Sabe o que me chama a atenção? Que ele vai fazer uma vala em volta do altar. Ele vai fazer uma vala em volta do altar, em forma de círculo. Por que ele não fez em forma quadrada, em forma de círculo? Por quê? Porque ele está dizendo para Deus assim, ó, o Senhor tem uma aliança com o seu povo. Quando eles jogavam água, o resto de sangue que tinha no animal saía tudo na água e se misturava na vala. Como é que é? Jesus, homem e Deus, água, espírito, sangue, fala da terra, da carne. Quando estava jogando água no sacrifício, olha isso aqui. Estou caminhando para o final já, fique em paz. Eu falei, Senhor, mas por que jogar água no sacrifício? Os comentaristas vão falar que foi exatamente para que não dissesse assim, foi sabotagem. Alguém colocou alguma fagulha lá e pegou fogo. A água era para tirar toda a possibilidade de sabotagem. Eu falei, mas Senhor, os comentaristas falam isso, mas o que significa? Aí Deus estava falando comigo assim, é porque a água, ela limpa. E tudo que tiver da natureza carnal, a água vai limpando. Porque o sacrifício, por si mesmo, ele já era santo. Mas o ato da água ia limpando o sacrifício e tirando o restante de sangue que estava sobre a carne. Por isso que a gente enfrenta tanto problema dentro da igreja. Cada crente carnudo que só o sangue de Jesus. Deus está te vendo. Uma vez um camarada, dificilmente eu curto alguma coisa de alguma irmã no Instagram, a não ser que foi uma palavra de Deus lá, se for foto de irmã, alguma coisa assim, dificilmente, só se ela estiver do lado do marido dela. E eu estava no carro com a minha esposa e um irmão mandando mensagem para minha esposa, e às vezes ligando e falando assim, ó, estou indo para o monte agora orar. Eu falei, mas que filho do Satanás é esse? Minha esposa falou assim, amor, estou constrangida porque eu não conheço, não sei quem é, orei por ele uma vez e agora vira e mexe ele. Aí eu falei, catei o telefone da mão dela, e ele na linha, aqui ó, tá falando, falei, me dá aqui, peguei, falei, ô abençoada, paz do Senhor Jesus. Ele, ô paz do Senhor, já ficou meio assim. Falei, quer dizer então que o senhor gosta de conversar com mulher casada, né, ô abençoado, filho das trevas? E ele falou assim, não é porque não, meu irmão. Se você está orando no monte, ore e continue orando para matar a tua carninha, porque está pulando. Tchau e obrigado. Deus sabe daquele contatinho que você tem lá no teu... É misericórdia mesmo. Deus sabe daquele contatinho escondidinho. Para o marido não ver, para a esposa não ver, mas Deus, olha, ó. A Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. Uma vez foi um irmão na igreja lá, e chegou o irmão na igreja lá, Rodrigo, e falou assim, ô pastor, o senhor não viu nada ao meu respeito não? Eu falei, vi. Chamei ele no canto e falei assim, eu vi que de uma situação assim que Deus me mostrava. Ele, pastor, não fala nada não, realmente é verdade. Falei, ou tu se conserta ou a casa vai cair para o teu lado.
Será que Deus está falando com alguém que está na encolha, fazendo alguma coisa que Deus não está se agradando? Minha mulher tem a senha do meu celular, tem a senha do meu Instagram, tem a senha de tudo que eu tenho, até do banco. Olha o silêncio. É que tem. Quem está no delito não vai se revelar. Mas Deus não vai te envergonhar não, fica tranquilo. Quando sair daqui você se conserta. Quando ele termina de jogar água, Elias vai fazer uma oração. E essa oração, irmão, não vai durar nem 5 minutos. Pega lá depois, você em casa lê e vai contando os minutos. Se der uns 5 minutos, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, e tal, e tal, e tal. Daqui a pouco ele fala assim, mostra para esse povo que o Senhor é Deus. A Bíblia diz que quando ele termina a oração, o texto vai dizer assim, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava na vala. Tanto é que hoje em Israel o lugar é conhecido como lugar que foi queimado. Porque alguns arqueólogos vão falar que o lugar ficou uma marca de queimadura. Tudo que Deus faz, Ele deixa marcado. E quando eles vão olhar e contemplar todo o povo, que o fogo desceu, que Deus respondeu, que tudo foi consumido, o povo vai cair de joelho e vai falar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu estou todo arrepiado, rapaz. Só o Senhor é Deus. A palavra Senhor no hebraico é Yehová. E Yehová significa aquele que existe. Senhor no hebraico se refere exatamente a alguém que existe antes da fundação de tudo, que já era por si mesmo sendo Deus. E a palavra Deus no hebraico significa Elohim. Elohim na transliteração mais pachula no português significa o verdadeiro. Então o povo estava clamando o pastor Paulo e dizendo, só o Senhor, aquele que existe é o verdadeiro, aquele que existe é o verdadeiro. Quando eles viram, eles se quebraram diante de Deus para reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus e a glória de Deus. Por quê? Porque o altar que Deus recebeu foi um altar para consumir, oh glória, oh glória. O altar que Deus recebeu, me ajuda, crente. O altar que Deus recebeu e foi embora. Mas existem altares na Bíblia que Deus acende, mas é para permanecer o fogo vivo. Em Levítico capítulo 6, versículo 13, está escrito, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, oh glória, oh glória, oh glória, e não se apagará. Ou seja, todo dia pela manhã, quando o fogo estava prestes ali meio brando, o sacerdote chegava com a lenha e colocava mais lenha, porque o fogo do altar não pode apagar. Foi Deus que acendeu, então não pode apagar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Pergunta para esse crente, tem fogo no altar pegando aí? Tem fogo que Deus acende, que é para permanecer. Lide, já prepara aqui. Sabe o que acontece? É que nós deixamos apagar o fogo que Deus acendeu. Lembra quando você falava em línguas estranhas? Lembra quando você sapateava no poder? Lembra quando você dava glória e aleluia? Lembra quando você se entregava para Deus e não se importava com o que os outros falavam? Fica de pé, por favor. Aí eu pergunto, por que isso apagou? Porque não houve manutenção do altar.
Então Deus está dizendo para alguém aqui, está falando assim: eu vou reacender, para que nunca mais apague. Porque o diabo não vai embora com carteirinha de membro, de pastor, de credencial nenhuma, de teologia, de credencial, de diploma, de nada. O diabo vai embora na vida de quem tem fogo. Por isso que quando Deus diz em Levíticos 6,13, para o fogo permanecer aceso, é porque havia uma comunhão entre Deus e o seu povo, entre Deus e o seu povo, e a comunhão foi tanta, que um certo povo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, resolveram aquecer, aleluia, o altar com lenha, colocar lenha sobre o altar espiritual, e o texto vai dizer que estavam todos reunidos naquele mesmo lugar, e de repente veio um vento como um som impetuoso que entrou na casa, invadiu a casa, e foram todos cheios do Espírito Santo, e todos falavam em línguas repartidas como de fogo, porque pousavam sobre eles. A chance é hoje, a chance é agora, de você voltar a falar aquilo que você não falava em idioma espiritual. Deus está falando para alguém: reacenda o fogo do teu altar, reacenda a chama do teu altar. A oportunidade é hoje. Feche os seus olhos. Fala para Deus assim: Deus, eu quero, Deus, me encha de novo, Senhor. Me encha de novo, Senhor. Me encha de novo. Peça, peça, peça. Só não pede quem tem medo de se libertar do pecado, mas quem quer de fato, com o coração aberto, hoje vai receber. Peça. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Oh, aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. E então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. E Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Olha aí o que Deus está falando. Me decai. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Oh, Espírito Santo, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, e então louve. Oh, glória!
Simplesmente louve, negue isso e decai. Tá chorando, louve, rabababaço. Precisa, negabababaço, me decai. Tá sofrendo, louve, negue isso, não importa, louve. Seu louvor invade o céu, nada baço e decai. E Deus vai na frente, abrindo o caminho e quebrando as correntes. E tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas e ninguém vai fechar. E ele trabalha para o que nele confia e caminha contigo de noite ou de dia. E erga suas mãos que uma bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Nagabadabaçu e decai. Leiexudabayasubra. Neguexuminarabaçu e decai. Com muito louvor. Nayabanababaçu e decai. Nabaçu e derabaçu e derai. Que mandou Yossutepo. Reguedebeçu e decai. Abra a boca. Nayagaçu e Abra a boca. derai. Abra a Nabaçu boca. e decai. Receba agora. Nagabaçu. Receba agora. Receba agora. Eu não sei se você consegue ver, mas eu começo a contemplar bolas de fogo dentro desse lugar. Recebe, recebe, recebe. Seja queimado agora. Seja queimado agora. Seja queimado. Deixa o Espírito te encher. Deixa o Espírito te encher. Receba a presença de Deus sobre a tua vida. Com muito louvor. Com muito louvor. Eita, Com Jesus. muito louvor. Irmã Grace, Deus está me dizendo que o Espírito dele vai te usar de uma forma que a irmã vai se espantar. Com muita ousadia e autoridade. E Deus está falando assim: não se intimide, não se intimide, porque eu, Senhor, vou te mover dentro deste lugar e levanto contigo mulheres para há algo diferente nesse lugar. Esse ambiente, Pastor Paulo, o diabo não vai parar. A igreja apacentar e nasceu para viver o propósito do céu. Do céu. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh, Espírito Santo. Digno de louvor, reguebash. Ele é digno de louvor. Tu és santo, santo. Pega. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. O Espírito É hora de encher agora. A hora de encher agora. Deus não te levantou para ajudar esse ministério vazio. Enche. 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 Enche.
digno de louvor, Ele é digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus, Ele é poderoso, Ele é digno de louvor. Ragabassindecai, Ele é digno de louvor. Amém. Yeshua. E que se abra os céus e que teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus e que teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram e teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, Yeshua. Declare que Ele está aqui. Yeshua. Ele está aqui, Ele está passando aqui, Ele está curando aqui, Ele está batizando aqui. E Yeshua está aqui, Ele está aqui. Yeshua. A igreja continua adorando, continua glorificando. O lugar da igreja não é para curioso, é para quem vem adorar, é para quem vem glorificar, para quem vem ser cheio, é para quem vem se encher da presença.
esperando o que para receber, irmão? Abra a boquinha santa, destampa o vaso, tira a tampa, tira a tampa, tira a tampa, tira a tampa. Deus encheu no altar e quer encher você também. Receba. E que se abra os céus, e que teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus, e que teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Exu. Fazer um concerto, você precisa retornar aos caminhos do Senhor, você precisa aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero orar pela sua vida. Essa palavra, irmãos, o Senhor vem colocando desde o início, há 2 anos. Há 2 anos atrás Deus usou essa palavra, pastor Marcos, dizendo o vale que nós íamos entrar. Hoje Ele está confirmando, dizendo que está reparando o altar. Deus não perde a viagem. Todos estão em paz? Podemos orar, finalizar? Ou tem alguém para reconciliar com o Senhor? Tem alguém para aceitar Jesus? É a oportunidade. Glória a Deus. Podemos orar. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos, amigos, tá? Deus abençoe, meus irmãos. A glória continua. Amanhã às 19 horas estamos aqui para adorar o Senhor. Grandes coisas o Senhor está fazendo. Quero agradecer os nossos obreiros que têm se dedicado essa semana, pegaram a fio. O Léo disse que estava de férias, mas ontem ele foi dormir acho que quase 1h da manhã. Hoje cedo aí, ó, é a férias dos obreiros. Que bom que os obreiros estão de férias. E eu glorifico a Deus pela vida dos nossos irmãos.
Deus abençoe a todos poderosamente. Deixa eu fazer uma oração para te abençoar, para que você vá cheio dessa presença. Pai querido, Deus Santo, nós te agradecemos por essa infinita bondade do Senhor essa noite, pela ministração do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Quero agradecer por cada família que aqui está representada, ainda que seja apenas uma mãe, ainda que seja apenas um pai sentindo falta dos seus, mas o amor do Senhor busca a ovelha perdida. E esta noite, por esta palavra, aonde os altares estão sendo reparados, eu profetizo, Senhor, que vidas de longe vai voltar para perto, pela graça do Senhor Jesus, Pai. Pai, eu oro abençoando o seu povo, para que eles vão em paz, em seguranças, guiados, Senhor, pelo seu Santo Espírito, com seus anjos recebendo ordens para os levarem em paz. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor usar a vida dos teus, Pai, e manifestar a sua presença, Senhor, na sua casa. Abençoa-os, Pai, no nome amado de Jesus Cristo. Pastora Thaís, concede a bênção apostólica à igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Eu vou dizer que Deus vos abençoe e acompanhe.